Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós queremos te rogar o amparo para o ambiente que nos acolhe, também para todas as famílias que aqui estão representadas, buscando, Senhor, o que de melhor estiver ao nosso alcance. Que os nossos amigos e benfeitores espirituais, aqueles colaboradores que coordenam a nossa tarefa do plano espiritual, que eles nos favoreçam através da inspiração, através da intuição, para que alcancemos o êxito tão esperado por nós. Senhor Jesus, que este ambiente possa transmitir, neste dia tão especial, onde celebramos o Dia das Mães, aquelas sublimes energias capazes de favorecê-las por tudo que elas têm nos oferecido, estando elas conosco no plano físico, e também aquelas que já partiram para o plano espiritual, para que elas também recebam as nossas vibrações como forma de agradecimento por estarmos neste ambiente hoje. Reconhecidos, mestre amigo, por todo o empenho, por todo o esforço, por toda a dedicação que elas foram capazes para que este dia de hoje acontecesse. Senhor, nós te rogamos que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, que possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Por tudo isso, Senhor, te agradecemos e mais uma vez te rogamos, sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema não tem absolutamente nada a ver comigo, tá bom? Eu estou seguindo um planejamento, então eu não escolho o tema, eu sou escalado. Pode ser que o nosso amigo coordenador lá, ele tenha escolhido, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito não, mas é o tema que me cabe hoje. Pureza é continuidade dos estudos do Religião dos Espíritos. Então, é uma questão que está no capítulo do Livro dos Espíritos, que é perfeição moral, né? Vai lidar com as leis morais. Então, é a pergunta de número 632. E aí nós vamos fazer a leitura da pergunta para que nós tenhamos condições de nos situar no texto. E eu falei que ia aproveitar o início para que eu não esquecesse, né, de parabenizar as mães. Então, aqui não é o meu parabéns, mas é o parabéns do Lafran, né, que no seu nome tem Maria de Nazaré. Então, por aí a gente já pode imaginar a intensidade das coisas, né, que aqui nesse momento podem se intensificar. Eu não vou falar muito de mãe, porque senão eu vou perder o meu estudo, eu não vou conseguir falar. Então eu vou falar o mínimo possível das mães, tá bom? O meu sincero agradecimento por todas as mães que foram as responsáveis por nós estarmos aqui. Então, a sua mãe pode não ter te dado tudo aquilo que você gostaria que ela te desse, mas ela te deu uma brilhante oportunidade de estar aqui nesse momento. Se a gente for agradecido só por isso, já está bom. Então nós vamos na 632. Livro 3º, capítulo 1, o bem e o mal. Pergunta 632, que deu origem ao texto. O homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que fazendo o bem quando
que crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal. Então, a gente percebe, né, a profundidade de um estudioso. Olha a pergunta que Kardec faz. Eu posso garantir que tem um punhado de gente aqui, e lá do outro lado das câmeras, que está vivendo um erro que cometeu no passado com a consciência que tem hoje. Então, esse é o cuidado que nós espíritas temos que ter. A sua consciência de hoje prescreve o seu comportamento atual, mas não determinou o seu comportamento passado. Muito cuidado com isso. Você não está aqui para julgar o seu comportamento passado, não. Lá atrás era um, hoje é outro. Quem está aqui hoje é a melhor versão desde a criação. Valorize-se. Então, nós não estamos fazendo doutrina espírita para sentar e chorar, não. Nós estamos fazendo doutrina espírita para dar gargalhada do nosso passado. Olhar para trás e falar, nossa, como é que eu consegui fazer um trem desse? E estou aqui hoje. Então, você tem que rir. Então, a gente vai percebendo, né, as possibilidades do entendimento. Então, Kardec já tinha essa preocupação. Imaginemos nós, né, alguém que está recebendo esse monte de informação, que muitas vezes ele não tinha como entender a finalidade e a preocupação de passar isso para frente. E aí os amigos espirituais dizem assim, Jesus vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Então, na resposta, Jesus está falando para a gente assim, olha, é a sua consciência que marca para você o seu momento. Então, lá atrás, eu não gosto muito de ficar contando as minhas histórias não, porque quando a gente vai fazer curso de expositor, a primeira coisa que eles falam, não fala da sua vida não. Né? E aí eu já falei que eu joguei isso fora, porque se eu falar da sua é fofoca. Eu falando da minha esposa já veio me questionar, fala, mas você está colocando a minha vida, né? Expondo a minha vida. Eu falei, mas você casou comigo. Foi o risco que você correu. E aí ela me confessou que ela gostaria de ter casado com o expositor. Eu falei, mas esse infelizmente você conheceu depois. Esse está na formação. Então não tem jeito, só se separar do outro. Porque o outro foi uma criação conjunta com ela. Porque muitas vezes a gente não entende, né? Apesar das dificuldades de entendimento, tem que ter alguém no bastidor. Então, muitas vezes, quando eu saí para estudar, para fazer os meus estudos, tinha que ter alguém. Então, a gente vai entendendo a dinâmica da coisa. Então, Emmanuel vai falar para a gente o seguinte com relação a esta pergunta e resposta, 632. Reunião Pública, 16/2/1959. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava na via pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era um homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto que o povo menosprezava e transmutou-o em paradigma da fé cristã para todos os séculos.
para muita gente. Judas era um negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiros e lama que envolve o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. É claro que essas mensagens, elas se transformam para nós em desafios a serem alcançados. Por quê? Neste momento atual, nós estamos passando por turbulências. Apesar de falarmos do momento de regeneração da Terra, quando acontecem algumas comoções, nós ficamos boquiabertos, acreditando, nossa, como se Deus estivesse dormindo, como se os nossos amigos e benfeitores espirituais estivessem desatentos aos acontecimentos. Mas isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Antes que tentemos entender algo, é necessário que primeiro confiemos na ação de Deus em todos os acontecimentos. Prova disso é a catástrofe do Rio Grande do Sul, que nós não podemos deixar passar batido. Então, nós não temos que ficar desesperados nas nossas ações. Nós temos que converter o nosso coração em preces para que aquelas pessoas se sintam acolhidas. Porque esse alvoroço vai passar, a tragédia não. Então, daqui a 6 meses, nós podemos novamente pensar em como auxiliá-los. Porque a poeira vai baixar, mas eles vão continuar passando dificuldades. Então, no momento agora, as nossas preces para acolhê-los. Por quê? Foi necessário aquela situação. Porque senão eu vou acreditar que Deus descuidou. Então, existe uma programação que nós não temos como fugir. Nós podemos amenizar as situações. E se a gente fosse fazer algumas avaliações, nós podemos entender que muitas pessoas podem ter migrado para lá, acreditando numa vida melhor. Outros saíram de lá buscando outros ambientes. E aconteceu. Tragédia? Não. Um acontecimento trágico, que é difícil a gente entender. Vai lá, Marcão. Mas o mais legal é você olhar a sociedade, não quer que a sociedade veja rapidamente, para todo quanto é lado, doações, tudo quanto é lugar. Então, tá vendo como é que é interessante? Nós avaliamos, então, a tragédia e aí o Marcão lá de trás, ele trouxe o nosso tema, pureza. Por quê? Você, com o seu olhar, vai ver o que tem de bom naquela mensagem, porque ali é uma mensagem. Então a gente faz uma avaliação, muitas vezes, rasteira. Fala, nossa, né? Não, tem uma mensagem ali. E nós temos que entender essa mensagem. Mais ainda, eles que estão passando pela situação. Tem uma mensagem ali para eles e eles têm que entender essa mensagem. Vai lá, velho. E esse é o momento também de aferição
inversão de valores. O Brasil quase todinho está ajudando, assim, de acordo com a condição de cada um. Uhum. Tem uns que estão negligenciando, outros estão se aproveitando. Então, nesse momento também tem separação dos joios e trigo. Cada um vai mostrar se é joio ou se é trigo. Isso é trigo. Tá vendo que legal? Então é sempre assim, é sempre assim. Mas o que a missão, a lição está falando para a gente? Aqui está o desafio. Tudo bem? Então vamos em outro acontecimento aí que pode ter chocado a muitos. Show que aconteceu no Rio. Então, tem muita gente que acha absurdo, sem problema nenhum. Tem muita gente que acha bom, sem problema nenhum. Mas como assim, Augusto? Eu não estou falando daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto. Eu estou falando baseado no aconselhamento que a lição está nos proporcionando. Está falando para a gente assim, olha, toma cuidado com a sua avaliação com relação à ação alheia, porque você não está aqui para dar definição nenhuma de ação alheia. A ação alheia cabe aos outros e a nossa avaliação é para a nossa intimidade. Você foi, gostou? Você está de parabéns. Você foi, achou horroroso? Você está de parabéns também. Mas você não pode, com o seu olhar, avaliar alguém, porque o seu olhar deve ser crítico a você. Porque as situações vão nos trazendo possibilidade de mudança. Por isso é que a narrativa de Emmanuel vai trazendo para a gente aquelas figuras que são taxadas muitas vezes lá naquele momento como criaturas difíceis de convivência. Imagina você convivendo com um Pedro dentro da sua casa. E esse nome, né, ele carrega uma marca. Quando o cara fala com você, qual é o seu nome? Né, geralmente é Pedro Paulo, imagina um negócio desse. Assim? Então você casa e coloca essa personalidade no cara. E aí você fala, nossa, Pedro, pelo amor de Deus. Assim, por quê? Porque tem uma carga emocional que nós estamos arrastando isso aí durante muito tempo. Então a gente vai entendendo que essa purificação é uma proposta futurista. Por isso é que nós nos encontramos aqui aos domingos. É uma proposta. E é tão interessante a gente avaliar estas propostas, porque normalmente, quando vamos tomar uma decisão que é necessário, nem sempre nós consultamos o nosso lado espiritual. Porque o nosso lado material, ele comanda as nossas reações. Porque são os nossos interesses imediatos. Então, isso é natural, até que você desperte. Por isso é que Jesus fala com a gente assim, olha, desperta tu que dormes. Ele não está falando de quem está no sono natural da noite ou da manhã, dependendo do seu ambiente de trabalho. Ele está falando de você que está na vigília, desperta para os acontecimentos, porque eles estão te dando informações válidas para você. E muitas vezes a informação passa batido. É o que nós chamamos de intuição. Então a intuição vem, você não está preocupado com a intuição. Você está preocupado em resolver aquele problema. Quando está preocupado em resolver. Quando não está preocupado em ficar livre. Nós passamos por uma situação e aí uma pessoa me ligou me pedindo um aconselhamento espiritual. Eu pensei comigo, né? A pessoa não me conhece porque me transformou num guru. Quem sou eu para dar informação espiritual para alguém, poxa? Nem as minhas informações eu balanço a cabeça e falo, isso é bobagem? Imagina eu dando aconselhamento. Não, o atendimento fraterno que eu faço é baseado no Evangelho. A pessoa abre o Evangelho e eu leio. E aí eu faço a interpretação para o momento dela e pergunto, tem a ver com o que você está vivendo? E aí a pessoa não consegue estabelecer a conexão. E aí ela vai me relatar o que está acontecendo. E aí eu faço as conexões necessárias para entender. Então, mas aconselhamento espiritual, gente, eu estou longe disso. O que eu posso te aconselhar é de acordo com a minha moral. E essa é uma construção no tempo. Essa não tem improvisação, não. Essa é dureza. Então, você que está aqui, você está se propondo a fazer uma construção. A pureza é o resultado de um trabalho. Quando você coloca água no filtro, você vai ter que esperar um tempo. Hoje em dia, está até difícil dar exemplo, gente. Até os meus exemplos estão desatualizados. Assim, então,
Porque tem aquele danado daquele filtro Europa lá que você abre, né, automaticamente. Mas para os mais novos, né, não era assim não, tá, gente? Você tinha que colocar água no filtro, esperar o filtro filtrar a água de gota em gota. Então, isso é pureza, porque ele está tirando algumas impurezas da água. Nós somos essa água. E com as nossas vivências, com as nossas interações, nós estamos nos purificando. O grande lance é buscar o entendimento. Mas entendimento de quê, Augusto? Quando alguém te ofende, ele está colocando você à prova dos seus valores morais. Você precisa de estar dentro de uma instituição religiosa para respeitar a opinião do outro, para entender que o outro, quando te ofende, ele está muito pior do que você. Então isso é o estado de pureza, é levar daqui um comportamento capaz de fazer com que você esteja bem em qualquer ambiente que você tiver. E é tão interessante porque é difícil você entender que você é um instrumento de Deus, porque você se acredita sem virtudes. Então, nas minhas exposições, o meu empenho é em fazer com que você acredite em você e não em mim. Eu tenho meu canal, se você quiser me seguir vai ser maravilhoso. Porque eu preciso disso, não é? Nós precisamos disso. Vai lá, me segue. Mas na minha vida, eu preciso de comportamento. Eu preciso de correção. Eu preciso de entendimento. E é isso que a doutrina espírita vai nos propondo. Porque ontem já faz parte do seu passado. Augusto, mas eu estou sofrendo muito porque eu passei por dificuldades, né? Minha mãe morreu, meu pai morreu, meu filho morreu, perdi o emprego. Bom, estes foram os sinais que você teve da vida. Você fez o que com esses sinais? Pegou eles como sendo substrato? Pegou eles como sendo o adubo para que você desse fruto e desse flor? Ou você pegou eles como uma lição de vida para que você se fortalecesse e quando alguém passar pela mesma situação que você passou, sem o conhecimento que você tem, você consiga consolar? Para alguém que perdeu um filho, você falar com a pessoa olho no olho, fala, olha, você não perdeu o seu filho, ele continua vivo, porém em um outro ambiente. E quando você quer que alguém fique com você, mesmo já cumprindo o seu compromisso aqui, é egoísmo, não é amor. Porque o egoísmo te prende a tudo aquilo que você acredita que ama. O amor te liberta de tudo aquilo que você ama realmente. Então tem diferença. Mas você não sabia disso até ontem. Então o seu amor era um amor possessivo. Você amava tudo aquilo que você pode reter. Por isso é que nós amamos os familiares, primeiro. E depois, os nossos familiares. E se sobrar tempo, os nossos familiares. E o resto? O resto é resto. Esse não é o amor verdadeiro. Esse é um sentimento egoístico que eu sustento como sendo amor para que eu dê conta de passar. Por isso é que a gente muitas vezes consegue superar uma agressão familiar, acreditando que é em nome do amor. Isso é falta de respeito. E quem ama, respeita, inclusive as limitações. Então, nós visualizamos hoje, né, temos notícia de pais que sofrem em função da ação de filhos. Como se os seus filhos fossem uma extensão de você, e não é. Seus filhos têm vida própria. E vou te confessar, na verdade, os seus filhos são filhos de Deus. Ele só te deu uma concessão de encaminhar. Agora, vai chegar um momento que esse filho vai ser capaz de escolher o próprio caminho, mesmo que você sofra. Então, nós vamos sofrer, mas de cabeça erguida. Fala, filho, você escolheu um caminho difícil. E pode ser que você venha a sofrer com as suas escolhas. Mas eu vou estar aqui para te amparar. Porque antigamente era assim, a sua mãe falava para você assim, não vai não. E você ia. Geralmente o trem zebrava. Assim? E quando você voltava para contar, ao invés dela te consolar, ela falava assim para você, bem feito, eu falei para você não ir. Ou seja, ela já torcia para o trem dar errado. Assim? Então, hoje não. Seu filho fala, vou, eu posso ir? Hoje em dia, né? Ele só te comunica, estou indo. Você fala com ele, vai com Deus. Mas não só de boca, não, no seu coração. Vai com Deus, porque eu vou ficar em prece, mas eu vou continuar levando a minha vida. E isso é importante. Porque, gente, por mais que você goste de uma pessoa, você não viverá por ela nem um segundo da vida dela.
Então, quando a gente fala em pureza, você tem que entender que você, para falar que ama alguém, você tem que dar plena liberdade de ação a essa pessoa. Augusto, mas e se essa pessoa não tiver condições? Com certeza vai ser um cliente nosso ou um paciente nosso aqui no Lafran. Nós vamos receber e aí nós vamos dar essa limitação. Nós vamos estabelecer o horário do banho, o horário do remédio, o que ele vai comer, o que ele vai vestir. Então essas pessoas são as pessoas que não têm condição de escolher. Agora, todo aquele que tem condição de escolher, mesmo que faça escolhas ruins, na sua perspectiva, é válido. Porque ele está num processo de aprendizado assim como nós. Então, o estado de pureza é uma construção, porque senão nós vamos achar que somos espíritos puros. Agora, a nossa visão deve melhorar aos poucos. Nós temos que buscar isso, porque isso nos dá um certo conforto. Você fica mais à vontade. Quando você aceita o erro do outro como sendo algo natural e não ofensivo. Imaginemos nós, né? Hoje aqui, nós conseguimos nos visualizar e muitas vezes nós gravamos algumas fisionomias. Mas nós vamos sair daqui. E amanhã já é segunda-feira. E aí nós estamos envolvidos nas nossas funções. E a grande maioria vai para o trânsito. Sim? Bom, você vai me dar uma fechada lá no trânsito e eu vou dar uma buzinada no você. Sim? Não leva essa buzinada para o lado pessoal, não. Eu não estou sabendo que é você e estou querendo te provocar, não. Eu só estou te dando um alerta, mesmo que esse alerta seja agressivo, porque é assim as nossas manifestações com o outro, com o erro do outro. Nós não somos tolerantes. E muitas vezes, essa agressão no trânsito vai te ocasionar, vai te causar coisas ruins no seu corpo físico. O que você sente no corpo físico é a somatória de todas as suas emoções. Enquanto você não entender isso, você vai pagar um preço caro. Que preço é esse? O preço da farmácia, o preço da consulta. Porque é assim que você vai entender. Doeu, aonde? Você está buscando é ficar livre da dor, não o entendimento da informação. Então você vai procurar um especialista, outro, mais outro e mais outro. E geralmente ele fala assim, engraçado, né? Você não tem nada, mas você está sentindo dor. Tem alguma coisa errada aí. Ah, esse médico não sabe nada, eu vou procurar outro. Não é assim? Imagina, o cara estudou quase que 16 anos, né? Se dedicou, olha para você está saudável, sadio, né? Está até bem aparentado, porque o doente faz questão de ficar mal-humorado. Né? Está doente, fica assim, ó. Como se a doença tivesse acabado com sua vida. Não, a doença é um alerta. Levanta a cabeça para você melhorar. É assim? Então você vai entendendo. Então, pureza é uma construção. E aí, tem alguém aqui pela primeira vez? É obsessão, tá bom? Eu sei que tem, ela já apontou para mim que está aqui pela primeira vez, vocês não viram nada, não é assim? É assim que os espíritos agem na vida de vocês. Mais alguém? Então, olha para vocês verem. Eu estou vendo a pessoa que está vindo pela primeira vez. Apesar de vocês não acreditarem. Vocês acreditam que alguém me sinalizou? É assim que o Espírito age na sua vida. Você nem viu, nem percebeu. Então, o fato de estar pela primeira vez fala para a gente o seguinte, olha, eu já estou buscando algo novo, mas já está procurando isso, ó. Recebeu algumas informações, chamou a atenção e recebeu o convite. Eu tenho falado muito, principalmente no movimento espírita, que você deve convidar as pessoas para estarem aqui conosco. Isso não é proselitismo, isso é você depositar confiança naquilo que está sendo bom para você. E não se preocupe com o resultado, ele vem se quiser no dia que achar devido. Mas o dia que ele vier, ele pode mudar a vida dele. E quem ajudou foi você. Então isso muitas vezes você nem fica mais, você vai embora. Mas ele veio. Então isso é importante, porque você dá uma informação válida. Se a gente fala tanta besteira para os outros, manda tanta informação ruim, né? Recebe uma tragédia hoje danado do WhatsApp, né, assim, nossa, eu vou mandar para ele. Paf, manda. Informação ruim, por que você não vai mandar uma boa? Ó, domingo eu vou estar lá na fraternidade.
partir das 9 horas, vai lá, você vai gostar. Vai lá para você ver o que acontece, manda para ele. E se ele vier? Não é problema nosso. Não vamos ficar presos no resultado, não. Por quê? Você, com os seus atos, você busca essa purificação. E você busca amparar o que está... Muitas vezes o cara está passando uma dificuldade de falta de entendimento. E aí ele vem, uma informação, ele consegue mudar a vida dele. Acredite, uma informação muda a sua vida se você acreditar. Se você não acreditar, você pode ir no médico, ele pode te dar um laudo. Você está bem, você morre daqui a uma semana. Em compensação, ele pode falar com você, você tem mais uma semana de vida, você vive mais 15 anos. Fala, quem é esse cara para determinar quanto tempo eu vou viver? Ele não é Deus, ele pode ser um médico especialista. Mas ele não determina o tempo de vida. De ninguém. Ninguém determina. Quem determina é Deus. E aí, Deus pode tudo. E uma mudança na sua vida pode significar, né, algo maravilhoso que você não está esperando. Então, não espere se purificar fazendo tudo o que você tem feito até hoje. A proposta agora é diferente. Mude o seu comportamento e aguarde as transformações naturais da sua vida. Isso é natural. E se você, no caminho, na trajetória, tiver algum comportamento alérgico, não se espante não, porque isso é bem natural, tá bom? Quem está mudando a vida, é natural que ele sofra um ataque alérgico, naturalmente. Você vai passar por isso, tá bom? Porque você está mexendo com estruturas, e essas estruturas, na sua transformação, vão trazer para você algumas respostas. Então, tem um pouquinho, nossa, né? Eu estou com uma urticária danada, coça em tudo quanto é lugar, eu não sei o que é isso. E aonde coça fica vermelho, né? Procura um médico, geralmente ele vai falar assim, né, você comeu alguma coisa? Você está comendo, mas por outras vias, né? Você bebeu, né? É o sabão, ele vai tentar identificar alguma coisa de fora para dentro. E você tem a certeza que a sua transformação é de dentro para fora. E vai sair. E aí se alegre, não fica triste não, tá bom? Você está passando por um processo de adoecimento agora, se alegre. Porque você entende que o adoecimento é alegria para aquele que crê. Porque o nosso corpo é um instrumento de depuração do nosso espírito. O nosso objetivo é espiritual, não é de corpo físico, porque o corpo tem dia, hora e local para acabar a sua existência. O espírito não, é eterno. Então sofra com resignação, cabeça erguida, sem vergonha. Sem vergonha no bom sentido, tá bom? Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18. Como devemos seguir a Jesus? Aqui você pode escolher um conto de fadas, Jesus falando para eles, você pode escolher a transformação da sua vida, Jesus falando para você agora como é que ele quer que você o siga. E Mateus narra o seguinte: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para a banda da além. Aqui está a multidão. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe, Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde declinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Se você buscar aqui um entendimento literal, você vai ficar triste com Jesus aconselhando alguém deixar o pai dele de lado na hora do sepultamento. Muitas vezes é a hora que é o último momento que você tem de chorar. Então, isso é natural. Agora, se você busca um outro entendimento para a vida eterna, ele está falando de um homem velho, aquele que te trouxe até aqui, baseado naquilo que você acredita. Porque o seu pai está aí dentro de você, dando a você condições de superar as situações que você tem vivenciado.
O seu pai é a razão que domina você e que faz com que você tenha as suas determinações, mesmo sendo baseado no seu passado. Porque normalmente as nossas tomadas de decisão estão baseadas nas nossas experiências do passado. Por isso é que quando seu filho hoje, de 17 anos, fala com você que vai sair, você está com medo. Porque você está querendo que ele viva algo que não existe mais. Porque o tempo que você viveu não existe mais. E eles hoje têm que viver as experiências que o mundo oferece. Porque eles não são a gente. Então, seu filho não é você novo. Seu filho é uma criatura que já está aí, ó. Ele pegou o barco, pulou no barco e veio para cá. Nossa, mas está muito perigoso o mundo. Que mundo? O mundo que você está criando? Porque o mundo é deles. Nós estamos de passagem. Nós vamos voltar para cá. E muitas vezes você vai de novo buscar o seu filho para ele te trazer de volta. Ou o filho do seu filho. Ou o filho do seu filho. Porque é um ambiente que você está acostumado a lidar. E aí vem e começa a colocar regra de novo. É o filho que não entendeu, né, a parte dele na relação. Dá ordem para o pai. Usufrui além da conta daquilo que o pai, né, pode oferecer. Causando conflito com os outros. Então a gente vai tentando buscar essa possibilidade de entender a construção da pureza. Mas, poxa, você não pode buscar a construção da pureza baseando-se nos seus exemplos passados, na sua experiência do cotidiano. Deu errado aqui. Amigo, já ficou no passado, você está aqui agora. Augusto, eu tentei empreender, eu criei uma empresa em 1987 e fali. E nunca mais dei certo, mas eu tenho a vontade de abrir outra empresa. Você está esperando o quê? Você já tem a experiência do fracasso. Você vai investir de maneira diferente. Você tem tudo para dar certo. Então, muitas vezes você está com medo de quê? Ah, você se envolveu com alguém que separou. Foi trágico a separação, porque hoje, normalmente, as nossas relações estão assim. O problema é que você está achando que é só você que está vivendo conflito, que é só o seu marido que dá problema, que é só a sua esposa que dá problema, que é só o seu filho que dá problema. Nós estamos vivendo um momento de crise mundial, planetária, e pregando para os outros, que é momento de regeneração, de aferição. Nós estamos em crise. Por isso esse momento para nós deve ser sagrado, não no contexto religioso, mas aquilo que você acredita como sendo sacro. Você não abre mão do espaço. Porque aqui não é o Augusto, aqui é o ambiente. Então, quando eu falo que esse ambiente aqui é um ambiente de tratamento, não sou eu que vou curar você. É o ambiente que nos proporciona isso. Abra o seu coração e prepare-se para uma vida nova. Você não tem que ter medo de ser feliz. Você merece. Augusto, mas eu só fiz coisa errada, isso é problema seu. A partir do momento que você levanta a cabeça e vai tomar uma atitude diferente, Deus aposta em você, porque você é filho dele. Por que o medo? Porque nós vivemos disso, de aterrorizar os outros. Então, seu filho vai sair, ó, cuidado, né? Tá muito perigoso. Que tá muito perigoso, rapaz? Vai com Deus. Você não tem que ter medo, não. Vai viver a sua vida com responsabilidade. E espere tudo de bom da vida, porque é assim que a vida age com aqueles que têm responsabilidade com as suas ações. E aí por que você está receoso? Então, quando a gente vê essa proposta de pureza, é uma construção no tempo, mas você tem que vencer os desafios. Como é que você vai se purificar? Como é que você chegou aqui? Você teve que vencer um montão de dificuldade. Muitas vezes o que te trouxe, o que te moveu para estar aqui foi uma dificuldade. Por que você vai temer as dificuldades que virão? Porque a cada lance da vida uma dificuldade nova tem que se abrir. Você está vivendo, você está pulsando, você está aprendendo. É assim que você cresce, com os desafios da vida. Agora, foco. A minha esposa fala comigo que você tem que ter foco. Eu falo para ela assim, eu sou multifocal. Eu não dou conta de ter foco, não. Eu sou multifocal, eu quero fazer um montão de coisa ao mesmo tempo. Ah, não, mas eu não consigo. Eu não vou negar a minha natureza porque eu vou adoecer. Ontem uma pessoa me procurou no atendimento e falou comigo assim, Augusto, nós temos 13 filhos, nós somos 13 irmãos e só um que cuida. Gente, isso é natural, por isso que tem 13.
Porque um vai ter que ter uma característica diferente. Não, mas eu não vou fazer isso mais não, porque o pessoal está ficando... Imaginemos Jesus pensando isso de nós. Eu não vou lá não, porque aquele povo lá, eu sei que não vai dar certo. Daqui a 2000 anos eles vão estar falando a mesma coisa com o mesmo comportamento. Gente, ele não teria trago para a gente a mensagem. Vamos viver um dia de cada vez, calma. O resultado, ela está se adoecendo. Eu falei, olha, você está nadando contra a correnteza. Você está indo contra os seus princípios. Por quê? Quando Jesus fala para a gente que ele se apresenta, ele fala para a gente assim, olha, eu não vim para são, eu vim para doente. Quem está são não precisa de médico. Você não tem que tentar transformar quem está bem, não. O cara está bem. E você está querendo pregar para o cara que está bem. Está bem financeiramente, está estabelecido com a sua saúde, está bem amorosamente, assim. Não torce para que o trem fique ruim para ele vir para cá, não. Não, nós estamos aqui bem, graças a Deus. Agora, poxa, prega para alguém que está passando dificuldades. Fala para ele, nossa, né? Tem um ambiente muito agradável, você deveria ir lá. Né? Vai para você conhecer. Porque você não tem que convencer ninguém da sua verdade. Se a sua verdade te bastar, já está bom. Olha a proposta de Jesus para o discípulo. Falou, Senhor, né? Dá um tempinho, eu vou ali, né? Cuidar dos meus interesses, porque enterrar o pai, o que Jesus tem a ver com isso, gente? O pai é seu. Ah, você quer ir? Então vai, você vai perder tempo, porque tem um montão de gente lá para enterrar. Você cumpriu durante vida, ou você está querendo mostrar para alguém que você é o cara, né? Estou à frente de tudo, deixa que eu pago, eu vou chorar mais do que todo mundo. Porque tem isso, claro, eu vou aproveitar o meu momento. E aí vai o espírita lá, né? Nem chorar, chora. Nossa, né? Eu não quero isso para minha vida, não, o cara é frio. Mas, gente, poxa, eu convivi com a pessoa, eu dei banho na pessoa, eu fiz a barba da pessoa, eu levei a pessoa para as consultas, eu carreguei quando foi preciso. Eu vou chorar por quê? Se ele cumpriu a missão, eu estou alegre, eu estou satisfeito porque eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Então você muda o seu conceito, por quê? Por uma visão diferente. Nós não temos um dia marcado para desencarnar, para passar para o plano espiritual. Mas você pode desencarnar todos os dias da sua vida em vida. Você não tem que esperar morrer para acreditar em plano espiritual. Para achar que só depois... Depois de quê? Quem é que está aqui com um dia determinado já sabe a data? Teve uns 2 meses, não, umas 2 semanas atrás, o pessoal me perguntou, Augusto, você faz aniversário? Eu falei, faço. E aí falou, mas quando? Eu falei, todo ano. Né? Tem uns 50 anos que eu faço. Gente, mas é uma pergunta que não tem resposta. Por quê? Eu vou dar a data, dia, mês e ano, ela não perguntou isso. Então você vai ficando mais objetivo. Né? E ela diz, você é muito chato. Não, não sou chato, não, eu sou objetivo. O que você perguntou? Você faz aniversário. Alguém aqui não faz? Você não pode negar, mesmo que eu não queira. Eu tenho um irmão que ele já deve estar nos 62, mas ele parou nos 35. É uma opção dele. Não, eu não faço aniversário mais não, ele não faz aniversário, mas a contagem continua, gente. Então você vai entendendo o processo. Por quê? Porque é a sua vida. Sabe para que você foi criado? Para você dar certo. Você não foi criado para chorar, para passar dificuldade. As dificuldades são para você crescer. O que está vivendo agora? Ah, agora é um movimento. Augusto, você viu que é absurdo? Aonde está o absurdo? Porque eu não vejo absurdo em um comportamento de ninguém além dos meus. Eu acho absurdo quando eu faço aquilo que eu já não acredito mais que é válido. Aí eu acho absurdo, falo, meu Deus do céu, eu ainda estou fazendo isso. Mas sacode a poeira, né, assim, e continua andando. Porque o dia que eu perder a coragem, eu não venho aqui mais. Eu não tenho coragem, eu vou pregar para vocês o quê? Falar para você, pô, acredito em você se eu não acredito em mim. Como é que eu vou fazer isso? Como é que você se transforma? A minha mensagem é inócua, não tem sentido. Então, muitas vezes, eu chego aqui cheio de dúvidas. E aí, o meu amigo espiritual que está encarnado, fala comigo assim, hoje o negócio vai ser difícil, né? Você tem que falar das mães, você tem que falar do Rio Grande do Sul,
Assim, olha, isso é um amigo. E aí o tema é pureza. Então você imagina um negócio desse. Então você tem que ir conciliando as coisas, mas você tem que estar com o coração aberto, porque os amigos espirituais eles vão interferir, eles vão te auxiliar. Mas por que isso? Porque você é importante na criação. Só você tem a mensagem certa para o ambiente que você está inserido. Não sou eu. Muitas vezes você pode procurar em mim o amparo. E eu fico grato, feliz. Mas eu não tenho a solução dos seus problemas. Ninguém tem além de você. Você é o responsável por isso. E entenda, o problema não foi feito para você sofrer. O problema foi feito para você aprender. Aprender. Quando você não aprende, você sofre, naturalmente. Por isso que Jesus fala que o sofrimento é um aguilhão, o problema é um agrilhão. O que é um aguilhão? É um ferro com uma ponta, para você guiar boi. Ele saiu da rota, você dá nele uma estocada, ele volta, porque ele não é bobo. Então é assim os nossos problemas. Saiu da rota, ele te convoca, você volta. Então acabou o problema. Nossa, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Viva hoje, com intensidade, da melhor maneira que você puder, porque o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Seja feliz agora, com o que você tem, e agradeça a Deus por te favorecer por isso. Então, não vamos ficar ligados nas tragédias para a gente valorizar o que a gente tem, não. Sua mãe pode ser chata, mas é o que Deus te deu. Ah, não, Augusto, é pecado achar a mãe chata. Não é não, gente. Não é pecado, não. Eu encontrei com a Gladys ali, falei com ela, nossa, o Emerson, hein? Aí ali está o trio, e ela falou comigo assim, é o quarteto. Gente, só que o Emerson é filho da dona Marli. Então, assim, ele tira de letra. Por quê? Quem conhece a dona Marli sabe a dificuldade que é conviver com ela. Por quê? Porque ela leva muito a sério o que ela faz, enquanto nós estamos brincando. Então, tem um montão de gente que foi embora daqui porque ficou bravo com a dona Marli. Dona Marli chamou a atenção, a pessoa saiu marchando, não volto mais. Eu pergunto, quem perdeu? A pessoa que foi embora. Poxa, dona Marli já deve estar quase com 84. Quantos anos tem? Dona Marli tem 84? 86 anos, gente, pelo amor de Deus. 85? 86 anos, imagina um trem desse, né? Se não amarrar ela na casa dela, ela vem para cá. Então, você tem que brigar com a pessoa para não acordar às 5 horas da manhã. 5 eu estou sendo generoso. No meu caso, tem que brigar comigo para eu levantar às 4h20. Olha, vocês verem a diferença. Eu chego aqui, 15 para 5, já tem toalha preparada, né? Já tem roupa separada. Alguém teve que chegar antes. Só pra você, né? Ah, viu? Eu não preparo, não. Tem sempre alguém para piorar a situação. Então, mas é assim. Então, nós estamos loucos. Então a gente vai entendendo, poxa, valorize o que você tem, amigo. A sua esposa pode não ser a princesa que você escolheu, mas você tem que olhar no espelho e perceber que você também não é um príncipe. Muitas vezes ela casou com um sapo enganado e você está achando que ela tem que ser uma princesa. Poxa, espera aí, né? É uma contextualização. Você olha, fala, opa, quem você é na fila do pão? Coloque-se no seu lugar. Aí eu chego aqui e quero atendimento espiritual, né? Atendimento especializado, carinho. Eu não estou aqui para pegar carinho da dona Marli, não. Já deu para o Emerson, eu imagino. Eu estou aqui para ser aferido, né? E todas as vezes que ela chama, eu já falo com um colega, né? Ó, hoje tem. É claro, vou sério, sento lá sério, ela me dá um sabão sério, na hora que ela sai dali, eu falo pro meu amigo, agora preparar para a próxima. Ela não vai me tirar daqui. Eu saio daqui o dia que eu quiser. Ou ela me mandar embora, porque ela manda embora. Tá bom? Então você vai entendendo a proposta. É a sua proposta. Não pode ser minha. Você não pode estar aqui por minha cara. Porque amanhã tem a Patrícia. Depois da manhã tem o Emerson. Depois da manhã tem o Delano. Depois tem o Éder. Pô, não fica, né, achando o Éder bonito, não, porque a esposa dele é ciumenta. Então, deixa ele falar o que ele quer, ouve, tira o que tem de bom, e é assim que a gente vive.
Aí por que a gente não anuncia quem vai vir, né? Porque senão no meu dia vem 3. Então, não anuncia não, deixa o pessoal vir. Quando chegar aqui... Na verdade, eu queria trocar com a Patrícia, né? Porque a Patrícia adora falar do Dia das Mães. Ela falou comigo assim, eu não vou não, Augusto, porque eu começo a chorar. Então deixa que eu choro. A gente vai identificando nas pessoas aquilo que a gente, sabe, está buscando. Mas identifica o que tem de melhor. Se você tivesse vindo aqui para morar com anjo, eu poderia te garantir que você veio para o lugar errado. Então nós não viemos aqui para morar com anjo, não. Nós viemos aqui para nos purificar na caminhada, no dia a dia. Então nós temos que aprender de uma vez por todas. Nós temos que dar glória para o que a gente tem. E não reclamar de absolutamente nada. Nada. Imaginemos nós, você, dormir com a sua condição financeira estabelecida e acordar sem lugar para morar. Você e a sua família. Então imaginemos nós. Então, quando a gente falar do pessoal do Rio Grande do Sul, não vamos brincar, vamos falar de coisas sérias. Porque o nosso envolvimento emocional tem que acolhê-los e eles têm que estar de cabeça erguida. Porque foi um desastre e nem todos vão aguentar superar, porque nós sabemos disso. Então nós temos que ampará-los. Por isso é que o nosso olhar tem que mudar. Quando a gente visualizar alguém em sofrimento, vamos entender. Alguém, né, fazendo escândalo, vamos entender. Porque esse é o nosso papel. E aí, aprender. Nós não somos obrigados a gostar de comportamento de ninguém. Isso não é ser humano. Ser humano é respeitar o comportamento de qualquer um. Gostar é particularismo, porque eu escolho. Agora, respeitar é ser humano. Então, você não é obrigado a gostar. Ah, ele é cruzeirense, eu sou atleticano. Isso é um problema particular seu de escolha. Respeite a escolha que ele fez. E se ele não respeita a sua escolha? Não é problema seu. Você está aqui, você é responsável pelas suas escolhas. E é assim que nós vamos mudar o mundo, com o nosso comportamento e não com a nossa pregação. Então a gente tem que tentar entender de maneira bem suave, bem saudável, que nós somos capazes. E cabe a nós mudar o mundo. Não é sentar e esperar alguém fazer por nós, não. Nós somos responsáveis por essa mudança. Então, quando você deseja o bem para alguém, você está mudando isso. Quando você tenta, no mínimo, entender, você está mudando a estrutura planetária. Porque é assim. Porque se uma célula do seu corpo estiver em desarmonia, o seu corpo todo vai sofrer. Então, quando os amigos espirituais falam conosco do momento que nós estamos vivendo, eles falam assim, olha, enquanto você tiver sentimento ruim, você atrai para o seu orbe aqueles que se igualam a você. E nós estamos querendo um mundo melhor, torcendo para que alguém se lasque. Que negócio é esse? Aí você vê, né, aqueles casos mais horrorosos na mídia. E aí você vai e torce para o outro se lascar. Aí você vê na tragédia alguém se aproveitando. E aí você torce para aquele aproveitador se dar mal. Gente, aonde nós estamos com a cabeça? Nós temos que orar por ele, porque imagina alguém que está tirando proveito de tragédia dos outros. Imagina a situação dessa criatura. Aqueles que estão passando pelo momento difícil já estão sendo acolhidos. Esses ainda serão. Então, quando nós tivermos que envolver alguém em prece, não vamos escolher, não. Porque muitas vezes, aqueles que estão saqueando as casas estão em piores condições do que aqueles que perderam. E nós não conseguimos entender isso. Por quê? Porque nós estamos querendo pureza onde não existe. São pessoas comuns que precisam do nosso olhar de caridade. E não estou pedindo para ninguém ter dó. Não é essa a proposta. É entendê-lo do jeito que ele está. E quando você faz prece para acolher, porque aquela criatura também tem mãe. E mãe nenhuma quer ver um filho na bandidagem, envolvido com coisa errada.
porque a mãe sofre, padece. E a gente torce para que o filho do outro se lasque. Então, sabe, é um olhar diferente, é um olhar de pureza, apesar de não sermos santos. Porque a doutrina espírita nos proporciona isso, um entendimento diferente. Aquele que você achava que tinha que se lascar, você pensa, esse é o mais necessitado. Você não sabe o que levou ele a fazer aquilo ali. Isso importa para a gente? Não. Porque se importasse, nós teríamos ciência do nosso passado. E aí nós poderíamos avaliar com um pouco mais de critério. Mas como nós não temos consciência do nosso passado, nós temos que avaliar as ações como sendo ações muitas vezes impensadas, infelizes, desconectadas. E aí a gente consegue fazer essa... Você está querendo falar? Isso é obsessão. Levanta a mão direitinho para todo mundo. Gente, olha, ele quer falar, assim? E aí eu tenho que imaginar que... Vai lá. O próprio apóstolo Paulo fala assim, tudo de graças a Deus. Mas como? No sofrimento, por exemplo, foi alguma escolha errada, você deu o exemplo da empresa, que a gente montou uma empresa, quer dizer, ou ele montou de forma errada, ele não soube como se está. Graças a Deus, mesmo a empresa ter deixado, porque agora eu aprendi, a próxima que eu for montar, vou fazer diferente. É uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. Se é uma coisa boa, graças a Deus eu fiz uma boa ação e recebi uma boa ação. Aí você já começa a diferenciar o que você tem que fazer certo e fazer errado. Isso é tão interessante, Valdemir, porque quando a gente traz o título, né, pureza, gente, isso aqui é o ambiente que nós estamos buscando. Nós vamos chegar lá, mas você não pode acreditar que você não tem nenhuma letra dessa aqui já instaurada na sua vida. Eu não posso acreditar nisso porque você está aqui. Então já tem algo bom estabelecido aí. E se você não acredita, eu falo, o seu DNA é divino. Mesmo que você não consiga vê-lo, mesmo que você não consiga percebê-lo, mas você é criação de Deus. Então tem algo bom aí. Não está ainda expresso, não está ostensivo, mas está incutido aí. E se você quiser, isso vai trazer, né, frutos. Mas não é fácil. E nunca foi e nem será. É desafio em cima de desafios. Porque a vida tem que nos proporcionar desafio. Mas por que, Augusto? Porque para ser anjo, você tem que ter todas as virtudes. Enquanto você está julgando alguém pelo comportamento, o anjo está amparando você que está julgando e carregando o outro. Então, você quer ser anjo, tenha um comportamento angelical. Mas como, Augusto? Né? Dentro de casa já está difícil, mas isso é natural. Nós não estamos convivendo ainda com os anjos. Nós estamos vivendo com os instrumentos capazes de moldar a nossa estrutura. Quando alguém te provoca, ele está querendo tirar de você as induções que você tem, e não as suas experiências. Cuidado, cuidado. Porque se você se envolve a emoção, você não raciocina. E aí o resultado é drástico. Porque você vai agir baseando nas emoções. É complicado. Então, raciocina, né? Alguém te ofendeu. Qual que é a sua proposta futura? Tenha um ambiente saudável em qualquer lugar que eu estiver. Não recalcitres. O mal não merece comentário. Emmanuel. A cada dia basta o seu mal, Jesus. Então, vai passar. Te fez mal? Deixa o mal ali e segue a sua vida. Aconselhamento de Paulo. Quando você estiver numa cidade e não for bem recebido, quando você sair, até o pó você tira da roupa. Bate o pé, sacode, prossegue a sua caminhada. Porque o mal vai ficar com o malvado. Você não pode levar, porque senão ele te contamina. Se você não tiver plena convicção de que você é uma pessoa boa, no primeiro contato com o ruim você vai cair. Porque você não tem convicção das suas condições, do seu caráter, da sua moral. Então, lembre-se, você está construindo. Ainda não está pronta a construção, é uma projeção no tempo. Então, você mira lá e fala, o que eu tenho que lançar agora no solo para que eu colha frutos?
Então agora a nossa sementeira é consciente. Por isso é que nós nos encontramos aqui. Nós estamos despertando a nossa consciência porque nós queremos colher algo bom. Por isso é que nós vamos semear coisas boas. Então, quando você olha para o seu passado, é só problema. Se fosse bom, abriríamos o passado para todos. Se você não conhece do seu passado, viva o seu presente da melhor maneira possível e prepare-se para um futuro melhor. E não deixa ninguém te desacreditar. Essa é a nossa mensagem. De novo, as minhas felicitações para as mães, o nosso agradecimento ad eterno para as mães, porque é o início da sua trajetória. Se a sua mãe errou, você tem que lembrar, ela nunca foi anjo, e para te trazer não podia ser anjo, porque senão você não teria vindo, sim? Então, ainda tem esse detalhe, tá bom? Então nós vamos fazer a nossa prece para agradecer aos amigos e benfeitores espirituais e a Jesus. Senhor Jesus, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, construindo, Senhor, valores capazes de nos garantir um futuro seguro, nós te rogamos o amparo dos amigos e benfeitores espirituais. Para que estas sementes, Senhor, possam germinar em nossa intimidade. Para que tenhamos condições, Senhor, de acreditar em nossas capacidades. Para que tenhamos a certeza, Senhor, que nós somos os únicos capazes de solucionar os nossos problemas da melhor maneira possível. Senhor Jesus, nós mais uma vez te rogamos em função das mães, para que elas se sintam acolhidas, para que elas se sintam aplaudidas, abraçadas, beijadas, por tudo que nos proporcionou. E que o nosso entendimento, Senhor, possa nos amparar em todas as nossas decisões, para que sejam mais acertadas, garantindo-nos um futuro de alegria e paz. Mestre amigo, ampara de maneira especial a Dona Marli, que tanto se dedicou e se dedica para que este momento acontecesse. Ampara, Senhor, todas as mães que estão envolvidas neste projeto, aquelas que ainda estão conosco no plano físico e todas aquelas que já passaram para o plano espiritual. Que as nossas vibrações neste momento acolham todos os nossos familiares e nos promova o bem-estar e a organização emocional de que carecemos. Por tudo isso, Senhor, nós somos gratos e mais uma vez te rogamos. Sê conosco, mestre e amigo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.